Olá, pessoal, boa noite. Estão me escutando? Estamos sim, professor. Sim. Joia. Já coloquei aqui os slides, tá? Só para esclarecer, a ementa previa, né? Hoje a gente ia ter uma aula sobre o que que o livro chama de Directed Acyclic Graphs, mas eu decidi colocar essa aula, jogar ela mais para frente, que ela é mais relevante para motivar variáveis instrumentais que a gente vai ver daqui a algumas semanas. Então, eu decidi mudar ela um pouco de lugar, tá? Então, a gente já vai entrar hoje no tópico do modelo de resultados potenciais, tá joia? Que é o capítulo seguinte do livro. Eu acho, em particular, isso aqui muito interessante. Eu nunca vi outro livro de graduação desse tratamento. E eu acho que ele é super intuitivo para a gente entender todo o problema de estimação e viés de estimadores, tá? Usando esse framework aqui. Então, acho que vocês vão ganhar muita intuição hoje para a gente pensar qual é o tipo de problema que a gente vai ter quando a gente estimar coisas aí no mundo real usando dados existentes, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui, motivar um pouquinho, falar um pouquinho de história antes da gente começar a escrever equação e começar a formalizar as ideias. Bom, como eu falei para vocês, né, um outro nome para esse curso é inferência causal, né, e é uma peça fundamental aí, né, a base da inferência causal está o conceito de aleatorização física, que o livro chama, mas pense em aleatorização, tá? Randomization, e tipicamente, como a gente já falou um pouquinho aqui, o que quer dizer, o que a gente tem na cabeça, né? O que vem imediatamente à cabeça quando a gente fala de experimento aleatório ou aleatorização, né? A gente está falando tipicamente do mundo de medicina, né? Então, talvez o experimento, considerado o primeiro grande experimento na área médica, foi o implementado para a gente testar se funcionava a vacina da polio, né, da poliomielite, que foi introduzida aí no mundo na década de 50, né, poliomielite era uma doença extremamente problemática, que era muito comum e é muito ruim, né, ela tem consequências muito ruins para a saúde, e essa foi um grande avanço, né, o desenvolvimento dessa vacina. E aí, para a gente entender se essa vacina funcionava ou não, foi feito o primeiro grande experimento aleatório do mundo da medicina, pelo menos, tá? Como a polio, apesar de uma doença muito importante, ela afetava pouca, a fração de crianças afetadas era relativamente pequena, a gente precisava de uma amostra relativamente grande para entender se a vacina faria ou não diferença, né? E aí, o que foi feito, né? Foi selecionado aí 400 mil crianças, né? Foram sendo aplicadas essas vacinas, tá? E essas crianças receberam ou a vacina verdadeira ou o placebo, né? Que é uma vacina que não tem nada, é uma injeção de água, alguma coisa assim, não tem nada, né? Não tem princípio ativo nenhum. Sendo que o que importa aqui, tá? Em primeiro lugar, como a gente já falou um pouquinho nas últimas aulas, nenhuma criança, nenhum pai sabia se estava tomando a vacina verdadeira ou não, mas não tão óbvio, o médico ou a enfermeira que estava aplicando essas vacinas também não sabia. Né? Então, quem aplica o tratamento também não sabe. Isso é importante porque existe várias evidências que a pessoa aplicando o tratamento pode, de alguma maneira ou de outra, afetar esse paciente de maneira diferente, às vezes via comunicação não verbal e assim por diante. Tá? Então, por isso que a gente chama esse tipo de experimento de double blind. Né? Double blind porque ele é cego dos dois lados. Ninguém sabe quem é tratado e não é tratado. Tá?
Então, a gente tem aí um grupo, né, de tratamento de mais de 200 mil crianças que receberam a vacina verdadeira, né, por isso é o grupo de tratamento, e a gente observou 33 casos de pólio depois, enquanto que no grupo de controle, 200 mil crianças também, mais ou menos, e tiveram 115 casos. Né? Então, é uma diferença aí de 4 vezes, mais ou menos, quase 4 vezes mais o grupo de controle do que o grupo de tratamento. Ou seja, essa diferença é muito grande. Se a gente fazer as contas em estatística simples, aí a gente vai ver que esse tipo de diferença para uma amostra desse tamanho só apareceria numa taxa de 1 em 1 bilhão. Ou seja, super significante estatisticamente, tá certo? A diferença é super significante estatisticamente. Então, esse é um exemplo bem simples e foi o primeiro grande experimento feito. E é aqui que a gente parte para entender qual é o conceito de inferência causal, tá certo? O conceito pode ser entendido da seguinte maneira, né? No fundo, o que a gente está fazendo, né? Agora vamos dar um passo para trás e falar um pouco em termos abstratos, o que exatamente por que a gente precisa de um experimento, tá? Agora a gente vai ficar bem abstrato, 1 minuto, aí a gente vai formalizar e vai matematicamente entender por que o experimento é necessário. Vamos lá. Então, o efeito causal, né, de uma maneira muito simples, é definido como uma comparação, nada mais é que uma comparação entre dois estados do mundo, né? Onde um estado é o estado verdadeiro, né? Actual state, ou seja, é o que de fato é a realidade, é o que aconteceu, é o que está acontecendo, né? E um estado contrafactual, né? E vocês vão ver que toda aula eu vou usar essa palavra. Eu sei que todo mundo tem na cabeça mais ou menos o que quer dizer isso, mas é bom ter muito claro o que quer dizer isso, né? Um estado contrafactual é uma realidade, pensa que é uma realidade paralela, parece filme de ficção científica, né? Uma realidade paralela onde, ou seja, é o que seria, não é o que é o que seria, tá certo? Então, por exemplo, né, o que aconteceria com o Bruce Wayne, com os pais deles, com o Bruce Wayne se os pais dele não tivessem sido assassinados, né? Obviamente, quer dizer, será que ele teria virado Batman também? Essa é a história do Batman, né? Os pais dele são mortos e ele vira o Batman, né? Se você pensa a gente está querendo entender impacto de bebida e acidentes de carro, né? Será que essa pessoa, seu amigo que teve um acidente de carro, não tivesse tomado aquele primeiro chopp, né? Será que isso teria mudado a história? Sim ou não? É esse tipo de pergunta que a gente quer fazer, né? E para quem gosta de filme, né? Matrix, a história da pílula azul e da pílula vermelha. Todo mundo viu Matrix aqui, certo? Então, tem lá uma hora que eles oferecem para o Neo, né, uma pílula vermelha, uma pílula azul. Aí ele vai lá e toma a pílula vermelha, para saber a realidade. Mas se ele tivesse tomado a pílula azul, o filme seria outro, né? E a pergunta é, qual é o final do filme, se ele tivesse tomado a pílula azul? A gente não sabe, esse é todo o ponto, né? Esse é todo o ponto. Então, o mundo contrafactual é o que teria acontecido com a humanidade, o que teria acontecido com o Zion lá no filme, se ele tivesse tomado a pílula azul, tá certo? É isso que é o conceito de contrafactual. Muito bem. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Por que eu estou falando de filme? Porque a gente vai introduzir agora o conceito de potential outcomes, ou resultados potenciais, que é o jeito que eu traduzo, não sei se é o melhor jeito. Por quê? Esse tipo de notação que a gente vai introduzir aqui, tipo resultados potenciais, nos permite, ou é um jeito de escrever matematicamente os mundos e trabalhar com mundos de contrafactual. Tá? A palavra potencial já te dá ideia, né? Não é realizada, é potencial. Tá? Então, se a gente pensar, né, na história é o quê? Né? É uma sequência de eventos, né, factuais, né, observáveis, que vão acontecendo sucessivamente um depois do outro.
né? A gente nunca sabe o que teria acontecido caso um evento nessa ordem tivesse sido diferente, né? A gente nunca sabe. Então, se você pensar na sua vida, né, ela é uma sequência de eventos, um que vem depois do outro. Caso você mude uma dessas sequências, tem uma outra linha, não é isso? De novo, parece filme de ficção científica, né? Mas, enfim, a gente nunca tem dados, tudo isso para dizer o quê? A gente nunca tem dados do contrafactual. Eu não sei o que acontece com o Bruce Wayne se os pais deles não morrem, né? Eu não sei. E isso é verdade para todos os fatos que aconteceram na história do mundo, com todo mundo, né? Então, você tem infinitos contrafactuais, infinitos mundos potenciais, certo? Portanto, como esse mundo contrafactual, né, ele não é observado, ele não existe, tá certo? A gente não sabe muito bem como comparar ele com a realidade. E é isso que a gente quer fazer, no fundo, né? Mas não existe, pelo menos, dados sobre ele. Então, como é que a gente faz, né? Aí é por isso que vem esse framework de potential outcomes, que é, no fundo, fazer o quê? Né? Pensar assim, olha, antes da decisão ser tomada, ou seja, antes do evento ser realizado, tomou a pílula azul ou tomou a pílula vermelha, né? Tomou o chopp, não tomou o chopp, né? Ganhou na loteria ou não ganhou na loteria, existe um mundo de resultados potenciais, que é nada mais do que um conjunto de possibilidades que podem ocorrer, né? Uma vez que você jogou a moeda para cima e tomou a pílula azul ou vermelha, ou você tomou ou não tomou seu chopp, você escolheu um caminho, você percorre esse caminho e você, aí sim, vai gerar dado, vai observar o que acontece ali, e você não vai saber o que aconteceria no teu mundo paralelo, né? Então, muito bem. Dado tudo isso que eu falei, vamos introduzir agora, sim, notação para colocar isso no papel, né? Colocar essas ideias aqui no papel para a gente poder trabalhar e formalizar as ideias. Então, alguma dúvida até aqui? Beleza. Bom. O que aconteceu aqui? Vocês estão vendo uma tela branca? Sim. Sim, professor. Espera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui, espera aí. Deu um problema no slide. Que beleza, hein? Ó, eu tenho um extra aqui que eu vou abrir. Espera aí. Estão vendo? Estou sim, professor. Beleza. Então, vamos introduzir, como eu falei, um pouco de notação, tá? Agora sim, vamos introduzir, então, o modelo de resultados potenciais. Vamos definir, tá? Vou devagar aqui, que parece simples, mas não é tão simples. Tem uma questão conceitual que tem que prestar atenção. Vamos lá. Vamos definir que uma variável de tratamento, né, uma variável binária, uma DAN, tá? Onde tratamento, aqui no caso, é ir para o hospital. Agora era o exemplo que a gente trabalhava antes, tá? Ou você pode pensar tomar, não tomar vacina. DI, vírgula T, tá? D subscrito I, vírgula T, é igual a 1, se o indivíduo I foi hospitalizado, né, no dia T, ou na hora T, ou no momento T, e 0, caso contrário. Não? Então, I aí é o indivíduo e T é tempo, tá? E agora sim, vamos definir matematicamente o que é um resultado potencial.
é esse YJIT. Note que ele tem um superescrito J. Tá? E esse é todo o ponto aqui. Prestem atenção nesse subscrito. Onde J indexa o estado do mundo contrafactual. Então, J pode ser 0 ou 1. Tá? 0 ou 1. Onde 1 é o quê? É a saúde da pessoa, caso ele tenha sido hospitalizado, e 0 caso ele não tenha sido, né, não tenha ido para o hospital. Tá? Deixa eu repetir. YJIT é o quê? É o resultado potencial da pessoa I no momento T. Onde eu tenho duas versões dela. Eu tenho Y0 e Y1. Y0 é o estado de saúde da pessoa, caso essa pessoa não tivesse tomado vacina. Independente se ela tomou ou não. Entendeu? É um mundo paralelo. É um mundo não observado. Y1 é o estado dessa pessoa, estado de saúde da pessoa, caso ela tivesse tomado vacina, independente se na verdade ela tomou ou não tomou. Ok? Isso é chave para tudo que a gente vai falar. Eu vou repetir de novo daqui a pouco. Mas vamos entender. Não pensem que aqui a gente está falando de dado. A gente não está falando de dado. Está falando de uma variável não observada. Tá? Muito bem. Para simplificar a vida, vamos dropar aqui o subscrito T, tá? Mas pensem que a gente está sempre falando da mesma pessoa no mesmo momento do tempo, para simplificar tudo. Então, de novo, o resultado potencial Y1 não é um resultado Y, ou seja, a saúde da pessoa conceitualmente ou de forma ou notação, né? O que a gente está falando é estados hipotéticos do mundo, né? Onde o outcome realizado, né? O resultado realizado, o resultado histórico, são sempre exposed, ou seja, eles só acontecem depois do evento. O meu resultado potencial pode ser, você pode pensar ele antes do evento. Então, como é que vai ser minha saúde se eu tomar vacina? Como é que vai ser a saúde se eu não tomar vacina? Tá? E agora, dado que a gente definiu o que é resultado potencial, a gente vai dar um salto, que é todo ponto aqui, que é ir do mundo potencial para o mundo verdadeiro, para o mundo observado, para o mundo real. Né? Baseado no quê? Se eu sou ou não sou tratado, se eu vou ou não vou para o hospital, se eu tomo ou não tomo vacina. Professor, Oi. você pode repetir mais uma vez a definição aí do J, dos dois estados? Eu não peguei muito bem. Você tem Y0 e Y1, tá? Para você é indivíduo aí. Né? Y1, né? Vamos pensar que 1 é tratado, 1 é um mundo paralelo, é um mundo paralelo, uma realidade paralela que diz qual seria o seu estado de saúde se você estivesse tomando vacina. Se você tomar vacina, tá? Y0 é qual é o seu estado de saúde se você não tomar vacina. Qual seria? Entendeu? Ah, entendi. É isso que quer dizer. É claro que eu não sei essas coisas. Ninguém sabe. Se você amanhã decidir tomar vacina, né? Aí eu vou lá, você vai daqui uma semana, daqui um mês no médico, ver como é que está seu estado de saúde, você descobre o que seria o quê? Você descobre qual? Y0 ou Y1 nesse caso? Andressa? Y1. É Y1, né? Então eu falei assim, ó, nesse momento aqui, eles são resultados potenciais, eu não sei nenhum dos dois. Se você escolheu um caminho, você tomou a pílula azul, você tomou a vacina, eu descubro no Y1. Mas isso quer dizer o quê? Que você nunca vai saber o Y0, porque você já tomou a vacina. Tá? Você sempre pode descobrir no máximo um dos dois. Ok? Mais alguma dúvida aqui, gente? Não? Beleza.
Então, vamos agora introduzir algumas definições para a gente pular do mundo potencial para o mundo verdadeiro, o mundo real. 3 definições, tá? E vamos devagar aqui para a gente fixar as 3 definições. Definição 1. O efeito tratamento individual. Né? O que é o efeito tratamento individual? Qual que é o efeito do tratamento, tomar ou não tomar vacina, para o indivíduo I? Certo? O indivíduo I tomou vacina, ele sai do resultado potencial 0 e vai para o resultado potencial 1, tá certo? É isso que ele faz. Né? Então, a diferença entre os dois vai ser o efeito tratamento nesse cara. Quanto de saúde que ele ganha se ele tomar vacina? É a diferença entre Y1 menos Y0. Tá certo? Nada muito complicado aqui. Ok? A gente chama esse efeito tratamento de delta I, que é essa letrinha grega aí, delta I. Ok? Segunda definição. Então, a primeira definição é para um indivíduo. A segunda definição é a mesma coisa para a média da população. Então, o efeito tratamento médio, Average Treatment Effect, né? ATE. O ATE é a média populacional, né, dos tratamentos individuais, do efeito tratamento individual. Ou seja, é a esperança de ΔI, que nada mais é que a esperança de Y1 menos Y0 para cada I e a esperança de todos esses caras. Como Y1 e Y0 são independentes, eu posso aí abrir. Nada mais é do que a média do meu Y1 menos a média do meu Y0. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Agora vamos para a terceira definição, que é um pouquinho, simples, mas é um pouquinho mais chato da gente entender. E o livro chama de Switching Equation, eu não entendo porque ele dá esse nome, eu não gosto muito desse nome. Eu prefiro pensar que a equação que liga, que faz o salto que eu falei, ela vai de mundo potencial para mundo observado. Então, lembre-se que a notação de resultado potencial era Y com o J lá em cima, que é 0, 1. Né? Superescrito, né? Lá em cima. Se a gente começar a falar agora mundo real, mundo observado, eu não observo nem Y0, nem Y1. Eu observo o quê? O estado de saúde. Né? Estado de saúde da pessoa que eu vou chamar só de Y. Né? Sem 0, 1 lá em cima. Ao fazer isso, eu consigo escrever essa equação que é super simples e super útil, que é o seguinte. O YI, ou seja, o meu estado de saúde do indivíduo I, ele pode ser escrito como uma combinação dos estados da natureza, 0 e 1. Onde o D vezes Y1 mais 1 menos D Y0 é igual a Y. Por que isso? Porque é o seguinte, o meu estado de saúde é igual a Y1, que foi a pergunta da Andresa, né? Ao Y1, caso eu tome a vacina, caso D igual a 1. E ele é igual a Y0, caso eu não tome a vacina. D igual a 0. Então, eu posso escrever isso de forma de uma equação, que é como está aí. Então, Y é igual a D Y1 mais 1 menos D Y0. Tá claro o que eu fiz aqui? Pensa que Y é observado e Y0, Y1 é potencial. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Só em relação ao título dessa definição, como ela fica em português? Eu não sei. Beleza. Eu não sei, eu nunca tinha visto, na verdade. Eu não sei porque eles dão esse título, eu não gosto muito desse título, para ser sincero. Você pode pensar que é a definição de Y como função dos resultados potenciais. Né? Fechou. Obrigado. Ok? Beleza.
Então, aí você fala, bom, então acabou, você já conseguiu escrever dados em função do teu resultado potencial. O que mais precisa fazer? Né? Qual é o problema? O problema é o que eu já falei, né? Eu nunca observo os dois. Eu nunca observo Y1 e Y0 para o mesmo indivíduo. Né? E como eu estou interessado em saber a diferença entre os dois, né, que é o efeito tratamento, tudo que a gente quer saber aqui é isso, eu não consigo nunca saber o que é o meu delta I. Eu não consigo nunca saber o efeito tratamento individual ou o efeito causal para o indivíduo I do tratamento. Né? É unknowable, insabível. É isso? É assim que traduz, unknowable. Ou seja, é impossível de se saber, é impossível de se aprender. Né? Aí você fala, bom, então não dá para fazer nada. Dá sim, dá sim. Então a gente vai agora andar em direção do porquê do tratamento aleatório. Tá certo, gente? Do porquê que tratamento aleatório. Tudo que eu estou escrevendo aqui é para a gente entender matematicamente que o experimento aleatório resolve esse problema para a gente e ele nos permite calcular o tratamento, o efeito de tratamento médio. Aqui, até aqui, nesse momento, não é possível, porque a gente não observa Y0 e Y1. Para chegar lá, a gente precisa introduzir mais algumas definições. Tá? Aqui, duas definições quase iguais, que são o efeito de tratamento médio sobre os tratados e o efeito de tratamento médio sobre os não tratados. Que é basicamente o quê? É o efeito de tratamento médio no grupo de tratados. Né? No grupo de tratamento, é a mesma coisa que o efeito tratamento médio condicional ao ser tratado, ao estar no grupo de tratamento, tá certo? Então, é o quê? A esperança do delta, né? Delta é o quê? O efeito de tratamento médio individual, mas condicional a D igual a 1, ou seja, condicional que esses indivíduos estejam no grupo de controle. Desculpa, estejam no grupo de tratamento, né? Ou seja, qual o efeito médio da minha vacina dentre as pessoas que de fato tomaram a vacina, entenderam? Então, esperança de delta barra D igual a 1, no mundo real seria o quê? Eu vou lá nos grupos de tratado, ou seja, quem tomou a vacina verdadeira, e vejo, seria o quê? Entender qual que é o efeito de tratamento médio desses caras. Se a gente abrir a fórmula, a gente vai ter E, esperança de Y1 menos Y0, barra D igual a 1. Né? Se a gente continuar abrindo, esperança de Y1 condicional D igual a 1, menos esperança de Y0 condicional D igual a 1. Tá claro o que aconteceu aqui? Tá claro. Problema, né? Ainda temos um problema. Eu ainda não estou com a notação de Y e Y0. Então, não resolvi nenhum problema. Eu só estou introduzindo aqui a definição que vai ser útil para a gente. Mas eu ainda não consigo levar isso para os dados. Né? Porque, para o grupo tratado, né, eu só observo Y1, como a gente falou desde o começo. Né? Eu não observo Y0 para quem tomou vacina. Porque Y0 seria a saúde dele sem tomar vacina. Então, não tem como calcular esse número ainda. Né? A versão dos não tratados é a mesma coisa. Esperança de delta condicional a delta igual a 0, lá embaixo, é igual a esperança de Y1 condicional a delta igual a 0, não, D igual a 0, menos esperança de Y0 condicional a D igual a 0. Né? Aqui eu tenho o mesmo problema. Eu observo só agora o segundo componente, né? Y0 quando D igual a 0. Qual que seria o meu estado de saúde se eu não tomasse vacina, dado que eu não tomei vacina? Esse número eu sei. Eu não sei o outro. Tá? Ok, gente? Professor, mas como você pode observar o efeito do tratamento se você não fez o tratamento? Não, exatamente, ó. O que eu falei, ó? Tô lendo a última linha, tá? Tá bom. Esperança de Y1 condicional a D0, eu não observo. Uhum. Menos esperança de Y0 condicional a D0, essa eu observo, certo? Certo. Então,
Eu falei, isso é um problema, eu só observo metade aí do negócio, né? O de cima era a mesma coisa, só o primeiro que eu observava, o segundo não. Não, mas intuitivamente, eu não entendo o que está querendo dizer essa definição. Então, vamos lá. Vamos na de cima, tá? Uhum. Que elas são equivalentes, né? Esperança de Y1 barra D igual a 1. O que quer dizer isso? Me fala você em palavras. A esperança da saúde da pessoa se ele é hospitalizado. Da saúde da pessoa, sim? Se ela foi hospitalizada. Ok. Não. Não? Se ela tivesse sido hospitalizada. Ah, tá, porque é no mundo paralelo. Exato. Tá bom. Então, como é que ela estaria de saúde? É Y1. Tá? Tá. Dado que ela foi hospitalizada, então você de fato sabe, porque se dado que ela foi hospitalizada, basta ir lá e medir a saúde dela. Né? Uhum. Beleza? Sim. Agora, a segunda que é o problema, menos esperança de Y0 barra D igual a 1. Lê para mim isso em português. A saúde da pessoa se ela não foi hospitalizada. Se ela não tivesse sido Se ela hospitalizada. não tivesse sido hospitalizada, desculpa. Isso. Mas, dado que ela foi hospitalizada. Então, você não sabe isso, porque ela foi hospitalizada, né? Não tem como você saber isso. Entendeu? Entendeu a diferença? Oi? Acho que entendi. Tô meio confuso. Mas todo o ponto dessa aula é a gente entender essa diferença. Não é? Vou te dar um outro exemplo mais simples. Imagina que você está na rua, né? Você pode se sentir com frio ou com calor, né? Aí você pode pôr ou não uma blusa, né? Uhum. Aí Y1 quanto frio você está sentindo? Se você tivesse posto a blusa. Y0 é quanto frio você estaria sentindo se você não tivesse posto a blusa. Né? Aí você põe a blusa. Né? Aí eu pergunto, quanto frio você está sentindo? Aí você me fala. Né? Essa é a esperança de Y1 barra D igual a 1, porque a esperança é quanto você estaria sentindo frio se você tivesse posto a blusa, mas dado que você pôs a blusa, você sabe me responder. Uhum. Agora, se eu te perguntar quanto frio você estaria sentindo se você não tivesse posto a blusa? Né? Mas você pôs a blusa. Você vai falar, não sei, eu tenho que tirar a blusa para saber. Entendi. Entendeu? Mas aqui no caso você tomou vacina, não dá para você não tomar vacina e mudar de lado. Entendeu? Você pode reler essa ATU com o exemplo da blusa? Esse aqui? O de baixo, não, a definição 6. Sim. Então aqui é o seguinte. O primeiro termo é quanto você está sentindo de frio caso você tivesse posto a blusa, no caso, mas você não pôs a blusa. Então, isso eu não entendo. É assim, ó. Você não ia estar com muito frio, né? Provavelmente, porque você teria posto a blusa. Mas você fala, mas eu não pus a blusa, eu não sei. Será que essa blusa é quente? Eu não sei, eu não pus a blusa, eu não sei te responder. Entendeu? Mas não saber te responder não significa que você pode tirar esse elemento aí da... Não. Esse é todo o problema. Na de cima, vamos voltar aqui, ó. Na de cima, isso aqui é uma coisa que quando eu digo saber responder, gente, eu quero saber que eu consigo medir, eu consigo pegar dado, né? Eu consigo pegar dado. Porque assim, eu botei a blusa, eu sei qual é o meu frio dado que eu coloquei a blusa. Mas eu não sei o meu frio sem a blusa, dado que eu pus a blusa. Entendeu? Tá. E aqui é o mesmo raciocínio contrário, né? O mesmo raciocínio contrário. Aqui você não pôs a blusa, e eu te pergunto, quanto frio você está sentindo sem blusa? Fácil de responder. Uhum. Aqui você não pôs a blusa, aí eu falo, quanto frio você está sentindo se você tivesse posto a blusa? Eu falo, não sei. Para saber, eu teria que tirar a blusa. Ah, acho que entendi.
Tem que pensar em dois mundos hipotéticos. Um você põe a blusa, um você não põe a blusa. Independente do que você fez na prática. Né? Eu posso sempre definir dois mundos paralelos, entenderam? O momento que você define pôr ou não pôr a blusa, você escolheu um dos dois. Um dos dois é a realidade, a outra não é a realidade. Tá bom, beleza. Tá bom? Bom. E agora, a gente vai fazer um outro salto para o mundo dos dados. A gente já definiu algumas coisas e viu que dentro das definições de tratamento médio para os tratados e não tratados, tem uma mistura de coisas que eu consigo medir e coisas que eu não consigo medir com dados. Né? Que eu consigo observar no mundo e coisas que eu não consigo observar no mundo. Aí, vamos pegar uma simple difference in mean outcomes. O que quer dizer isso? É simplesmente uma média, isso aqui já estou falando de dado agora, né? Aí você fala assim, ó, a gente pode, para entender o efeito da blusa, se ela esquenta ou não, para entender o efeito da vacina, se ela diminui infecção, diminui doença ou não, a gente pode ir lá e medir. Vamos pegar as pessoas que estão de blusa e perguntar quanto frio elas estão sentindo. E as pessoas que não estão de blusa, quanto frio elas estão sentindo. E comparar essas duas coisas, tá? Então, é a média é a diferença entre o outcome médio da população tratada menos o outcome médio do grupo de controle. Tá certo? Olha o que está escrito aqui, gente. Vamos devagar aqui. Então, SDO, que ele chama aqui, é Simple Difference Outcomes. Então, quanto frio uma pessoa que pôs a blusa está sentindo, menos quanto frio uma pessoa que não pôs a blusa está sentindo. Ou seja, qual é o estado de saúde? Quem tomou vacina, menos o estado de saúde de quem não tomou vacina. E notem agora que eu estou escrevendo isso, que é dado, né, em termos de resultados potenciais. Que é o quê? A minha saúde média, se eu tivesse tomado vacina, para o grupo que tomou vacina. Porque é o que eu consigo observar. Menos a esperança do Y0, ou seja, a minha saúde média, se eu não tivesse tomado vacina, do grupo que não tomou vacina. Tá claro o que está escrito aqui? Tá claro por que essa primeira linha, tudo isso aqui é dado, é observável, é medido? Alguém não entendeu aqui? Júlia, você que estava em dúvida. Entendi, obrigada. Agora eu salto, um outro salto importante, da primeira para a segunda linha. Notem o que está acontecendo da primeira para a segunda linha. Né? A gente está indo do mundo potencial para o mundo de dado. Lembrem-se que eu falei para vocês que vou voltar aqui em slides, aquela switching equation, eu falei para vocês, essa equação conecta o mundo de dado, que é Y, com o mundo potencial, que é Y, Y0, né? E a gente vai usar isso agora. Tá? Olhem aqui. Primeiro componente aqui, ele vira esperança. Podem ignorar esse N aqui, ele só quer dizer que agora a gente está falando de dado, né? N observações. Tá? A gente foi lá e tirou, notem o que aconteceu, caiu esse 1 aqui. Por que caiu esse 1 aqui? Quem consegue me dizer intuitivamente? Porque quando D é igual a 1, esse Y1 vai ser igual ao Y, né, que é o observado. Exatamente. Então, mas é importante entender que é para o grupo D1, né? Ou seja, para o grupo que tomou a vacina, né? O Y observado, o estado de saúde desses caras é o mundo paralelo que eles tomaram a vacina, porque eles de fato tomaram a vacina. Né? Então eu posso escrever essa variável que é potencial, ela se torna igual à observada para esse grupo, né? Para o grupo tratado. E aqui é a mesma coisa. Para o grupo não tratado, os caras que não tomaram a vacina, qual é o estado de saúde deles?
que seria Y0, né? Ele é o Y, é o próprio estado observado, porque eles de fato não tomaram a vacina. Tá claro qual que é o salto conceitual da linha 1 para a linha 2? Alguém ficou em dúvida aqui? Isso aqui é chave. Peraí, professor, você falou que o potencial vira... O potencial, ó, aqui, ó, D igual a 1, grupo que tomou vacina, grupo tratado, tá certo? Para esse grupo, Y1, que é o quê? Qual seria o estado de saúde caso eu tivesse tomado a vacina? É a mesma coisa que o estado de saúde, de fato, observado desses caras, porque eles tomaram a vacina, tá certo? Então, aqui, nesse caso específico, Y é igual a Y1, tá certo? Opa. Eu tava mutado. Tá certo, sim. Mas então, cada Y, tipo, esse primeiro Y de D1 é diferente do outro Y de D igual a 0? Exatamente, né? Vamos voltar na definição de Y, né? Y, como é que chama em português Y? É observação, sei lá. Ou resultado. Resultado. Mas resultado o quê? Seria o estado de saúde depois de ter tomado ou não a vacina. É o efeito observado. Isso, efeito não, é resultado observado, efeito é a diferença dos Y, né? Uhum. Então, é o resultado observado. Vamos definir qual que é a comparação é sempre observado e potencial, tá certo, gente? Então, o observado é uma mistura de dois mundos paralelos, tá claro? Se eu tomei a vacina, o meu Y é o Y1. Se eu não tomei a vacina, o meu Y é Y0. Tá claro? Ou seja, o meu estado de saúde observado, real, verdadeiro, que o médico vem e mede, que é o Y, se eu tomei a vacina, o Y vira o Y, ou o Y vira o Y1. O que quer dizer isso? O meu estado de saúde se torna esse mundo paralelo, ele vira o Y1, ele está no mundo paralelo que eu tomei a vacina. No mundo paralelo que eu não tomei a vacina, o meu estado de saúde é o Y0. Tá claro? Ao tomar a vacina, eu escolhi um dos dois caminhos. Professor, para mim, esse conceito está claro, mas me parece que acontece aí nesse raciocínio uma hipótese forte de que esses resultados potenciais, eles vão ser observados no sentido de que, assim, se a gente estivesse olhando para Zion aqui, na engenharia reversa, só tem dois resultados possíveis. Ou o Zion sobrevive ou o Zion explode. Se Zion explodiu, significa que o Neo tomou a pílula azul, sendo que a gente não sabe se esses resultados podem ser... Não, peraí. Entende o que eu estou... Não, ó. Exatamente o ponto, vamos lá. Uhum. Y, no caso do Matrix, é o quê? É o que acontece com o Zion, né? A gente só sabe que é o que aconteceu, que é o Y, né? Que é o quê? Ele tomou a pílula azul, né? Então, Zion sobreviveu lá no final. Se eu entendi bem o final, que é meio complicado. Né? Mas, aí você fala, e se ele tivesse tomado a pílula vermelha? A resposta é, eu não sei, né? Seria o quê? O Y0. Eu não sei qual é o Y0 do Zion, porque eles não fizeram esse filme. Entendeu? A gente imagina que eles teriam morrido. Você fala, sumiu o Zion. Não sei. Eles não fizeram o filme. E esse é todo o ponto. Se você tivesse as duas realidades paralelas, basta tirar a diferença entre as duas. Mas a gente não tem. Ó, outra coisa. Imagina se a gente tivesse começado vacinação no Brasil em novembro, ao invés de janeiro. Quantas pessoas teriam morrido? Eu não sei dizer. Porque a gente não tem essa realidade. A gente não tem essa realidade. Não aconteceu isso. Entendeu? Sim, mas essa segunda parcela aqui, ó, agora eu me confundi, né? Mas o que eu estava querendo entender aqui é essa segunda parcela, o resultado observado caso, no primeiro exemplo, a vítima não tenha sido hospitalizada.
Isso a gente observa, né? Então, ele é um exemplo Tá diferente. falando aqui? Esse, o de baixo, na verdade, né? Uhum. A gente já está assumindo que a pessoa aqui não foi hospitalizada e a gente consegue observar esse resultado. O resultado O sem Y. hospitalização da pessoa não hospitalizada. Nesse mundo onde ela não foi hospitalizada, o Y se torna Y0. Uhum. Né? Eu não tomei a pílula, não tomei. Né? Então, eu só observo uma versão da realidade. No caso de eu fui hospitalizado, eu observo uma outra realidade. O ponto é, eu sempre só tenho uma das duas. Ah, tá bom. Esse é o ponto. Valeu. Entendeu? Uhum. É isso aí. Né? Pensa assim, teve um acidente de carro. No mundo, numa realidade, a ambulância chega em 1 minuto, na outra ela chega em 1 hora. Né? No mundo, uma pessoa sobrevive, na outra ela não sobrevive. Aí você fala, e se a ambulância não tivesse chegado? Ela chegou, salvou a pessoa. E se ela não tivesse chegado? Será que a pessoa teria sobrevivido? Não sei, porque eu não sei. A ambulância chegou. Então, não sei se ela teria sobrevivido. Tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Vamos seguir. Se vocês... vai gerar confusão, a gente vai tentando responder ao longo do tempo. Tá? Então, qual é todo o ponto aqui? Todo ponto é o seguinte. Quando eu comparo, né? Quantas pessoas pegaram pólio lá para o grupo que tomou a vacina verdadeira? Né? Não. Esquece sempre. Vamos voltar para o que a gente está falando. Se a gente pegou dados, né? E falou, ó, quem tomou a vacina, D igual a 1, tem uma qualidade, um status de saúde médio tal. Quem não tomou a vacina tem um diferente. Né? Aí, isso pode ser maior, menor ou igual do que o efeito tratamento, que é o efeito teórico, o efeito potencial. Ou seja, a diferença simples de média é uma estimativa, enquanto que o ATE, o efeito tratamento médio, é um parâmetro, é uma coisa desconhecida. Né? Ele não é, a gente não sabe ele na realidade. Essa diferença é uma estimativa dele. Infelizmente, ela não é uma boa estimativa. E agora o que a gente vai mostrar é que ela tem vários problemas, ela é viesada, tá? Conectando com as nossas aulas de OLS. Okay? Nos próximos slides, eu vou decompor esse viés que eu acabei de falar para vocês em 3 componentes. Tá? A diferença simples de média de resultado pode ser decomposta em 3 partes. Então, isso aqui são dados, né? Então, estado de saúde, caso tenha do grupo que tomou vacina, menos o estado de saúde do grupo que não tomou vacina, é igual ao efeito tratamento médio, que é o que a gente quer saber, tá certo? Isso aqui é o que a gente quer saber, né? Voltando um slide aqui. Isso aqui é o que a gente quer saber. Aí eu estou mostrando para vocês assim, esse número aqui, ele pode ser decomposto em 3 coisas, sendo que o que a gente quer saber é uma delas. Tá? Então, ele pode ser decomposto no ATE, mais essas 2 coisas feias aqui. Né? Vamos entender o que são essas 2 coisas feias. ATE mais a esperança de Y0 dado D igual a 1, menos a esperança de Y0 dado D igual a 0. Quem me define em português o que é isso aqui? O que está escrito aqui? Vamos tentar entender. O que quer dizer esse segundo componente aqui? A esperança do efeito de tratamento nas pessoas que não foram tratadas, menos a esperança das... É o efeito do... Y0 não é efeito, Y0 é o resultado, né? Não, então, é o estado de saúde, vamos lá. Sim, mas a subtração das 2 partes não é o efeito?
Note o condicional aqui. São diferentes. Ah, sim. Tá. Então, você não pode fazer essa ligação direta que você estava fazendo aí. Então, tem que tratar Não tivesse separadamente. tomado? Oi? É o efeito de quem não tivesse tomado a vacina nos dois cenários? Não exatamente. Vamos tentar ler parte por parte, vai, gente. É o resultado das pessoas que tomaram, caso elas não tivessem tomado, menos o resultado das pessoas que não tomaram, sem elas terem tomado mesmo. É isso mesmo. Ou seja, no mundo paralelo que ninguém tomou vacina, tá? Ninguém tomou vacina. Então, a gente está sempre falando de Y0, né? Aí você pega o grupo que tomou, pega a média, e o grupo que não tomou, pega a média. Entenderam? Então, assim, ó. Pega os grupos que tomou e não tomou vacina. Tomou a vacina verdadeira e a vacina falsa. Tá? Aí você vai lá e mede o estado de saúde desses caras sem ninguém ter tomado vacina. Essa é a diferença que a gente está medindo aqui. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo assim, será que esses grupos são diferentes em nível de saúde? Esquece a vacina, sem ninguém ter tomado vacina. Se eles forem idênticos na média, essa diferença vai dar 0. Tá certo? Mas nada impõe que ela seja 0. Por exemplo, e foi o exemplo que eu dei na primeira aula. Vamos supor que eu fale assim, pessoal, tenho aqui 10 vacinas para quem chegar primeiro. Aí vem todo mundo correndo. Alguns correm mais que os outros. Chegou 20 pessoas, os 10 primeiros eu vou dar vacina. Aí eu falo, será que tem diferença entre os 10 primeiros e os outros 10? Aí você pode pensar, provavelmente sim, porque o que correu mais é um cara que quer se proteger, né? Esse cara deve estar mais saudável, por exemplo. Se isso for verdade, essa diferença aqui não é 0. Entenderam? Sim ou não? Desculpa, você pode de novo ler essa linha em português que você falou? Tá claro o que quer dizer Y0? Sim ou não? É o efeito de não tomar a vacina. É o estado de saúde que você teria se você não tivesse tomado a vacina. No tomado. mundo paralelo que você não tomou vacina. Tá? Não tomou vacina. Sim. Qual é o teu estado de saúde? É Y0. Ok? Esse aqui é o estado de saúde médio do Y0, né? Do grupo que tomou a vacina. E esse aqui é a média de Y0 do grupo que não tomou a vacina. Então, mas peraí, o primeiro termo está falando assim. Define primeiro o que é Y0. Sim. Y0 é o estado de saúde de cada pessoa. Caso não tivesse tomado. Caso não tomou vacina. Tá? Dado... É o estado de todo mundo no Brasil hoje que está abaixo aí de 60 anos. Exceto os policiais e professores. Ok? Não professores universitários. Certo? Sim. Então, esse é o Y0 dessa galera. Ok? Ok. Aí você vai pegar o Y0 de quem tomou vacina, tirar a média. Aí você vai pegar o Y0 de quem não tomou vacina. Acho que esse passo anterior que me confunde. Como assim? Você está falando, o cara tomou vacina, aí o Y0 está falando que é o efeito, caso ele não tivesse efeito, não é efeito. É estado de saúde. O estado de saúde que ele teria caso ele não tivesse tomado, dado que ele tomou. Então você nunca vai saber esse estado, certo? Exatamente, por isso que eu falei aqui, é mundo paralelo, realidade paralela. Você Esquece tira ele tomando como vacina. Entendi. Você tira a média do mundo paralelo, cara. Você vai lá no mundo paralelo e aí você pega a média das pessoas que... É isso. Você tem que sempre ter na cabeça que tem duas realidades. Duas realidades. Okay? Duas realidades. Okay? É isso. É isso. Professor, só entendendo melhor essa equação, é tudo junto, o lado direito dela, né? Não tem... A mais B mais C, isso. O que é o AT mesmo?
ATE é o Average Treatment Effect, o efeito tratamento Eu achei que- médio. Ah, tá. Que é isso Eu aqui, tinha achado ó. que era essa primeira parte, achei que era o AT. É isso aqui, ó. Tá. É a esperança de Y1, ou seja, a média de saúde, se todo mundo tivesse tomado a vacina, menos a esperança de a média da saúde caso ninguém tivesse tomado a vacina. Ok? Certo? Ok. Então, vamos repetir o que eu estou fazendo aqui no slide, que a gente já falou bastante. Vamos voltar aqui, ó. Imaginem que eu vou lá e pego dados. Teve uma galera que tomou vacina, uma galera que não tomou vacina. Aí eu vou lá, quem tomou vacina, tá? Eu tiro uma média de saúde desses caras e vou lá. Quem não tomou vacina, eu tiro uma média de saúde de quem tomou da saúde de quem não tomou vacina. Ok? Isso é dado. Posso ir lá e emitir. Certo? Aí eu disse para vocês, qual o problema de fazer isso? O problema de fazer isso é que, ao fazer esse número que você achou, vamos achar que você acha um efeito lá, 20, sei lá, ok? Esse número está combinando 3 coisas diferentes. Ele está combinando. E eu não consigo distinguir uma da outra. O meu efeito ATE, que é o que eu quero saber, que é a diferença verdadeira, né, o efeito de tratamento de fato, mais esse segundo termo, que é o que a gente está discutindo, que é o quê? É a diferença de saúde no mundo paralelo, onde ninguém toma vacina, do grupo que toma, na realidade, do grupo que não toma. Tá claro? Ó, Mas também, professor, esse termo do meio vai ser cancelado quando a gente abrir o ATT e o ATU, né? Por quê? Porque o ATT, por exemplo, ele não contém... não, é tudo Y0. Eu achei que apareceu de Não. para poder Isso, cortar. essa equação toda aqui que eu estou dando para vocês, ela é uma equação, né? Então eu estou falando assim, ó, eu estou decompondo esse efeito aqui em 3, tá? 1, Sim, 2, sim. 3. É que eu achei que por o ATT conter ATU. esperança de Y0 dado D1, cancelaria. Não, a gente vai abrir agora. ATU... Ah, tá bom. A gente vai abrir, aí você vai ver o que acontece, tá? Na verdade, eu vou mostrar como a gente chega nessa forma. Então, eu sei que vocês estão um pouco confusos ainda. Vamos dar um outro exemplo, ó. Pensa que D, em vez de vacina, vamos mudar um pouco o exemplo. Vamos supor, fazer ou não fazer faculdade. Estudar ou não estudar. Ok? E Y é teu salário. Ok? Acho que talvez seja melhor esse exemplo. Aí você fala assim, D1 e D0 é o quê? Fez faculdade ou não fez faculdade. Então tem um grupo de pessoas que fez faculdade e um grupo de pessoas que não fez faculdade. Tá certo? Talvez seja um melhor exemplo. Y é o teu salário. Y é o salário que você ganha de fato na tua vida. Ok? Y pode ser Y0 ou Y1. Né? Y0 é qual salário você teria ganho no mundo contrafactual que você não fez faculdade. Y1 é qual salário que você ganharia no mercado se você tivesse feito faculdade. Tá certo? Esse é o ponto. Então, o que quer dizer? Quem que me diz o que quer dizer essa parte aqui, né, no exemplo que eu dei agora? Então, vai lá. A média, quem que me fala? A média do estado em que o grupo não fez faculdade, dado que na realidade ele fez faculdade. Então, como aquele grupo estaria caso eles não tivessem feito, mas eles fizeram. Então, é não observado. Perfeito. É isso. Então, ó, D igual a 1 é o quê? Condicional D1 quer dizer o quê? Que eu estou olhando para o grupo que fez faculdade. Né? E a esperança de Y0 é o quê? Qual seria o salário desses caras na média se eles não tivessem feito faculdade? É isso que quer dizer. Menos, qual seria o salário médio
do grupo que não fez faculdade, caso eles não tivessem feito faculdade. Ah, mas eles já não fizeram, então é o observado mesmo. Tá certo? Esse é o ponto. Entenderam? Então, no fundo, o que quer dizer isso aqui? É a diferença entre esses dois grupos, fez faculdade e não fez faculdade. Né? Tirando o efeito de fato de fazer ou não fazer faculdade. Então, pensa que assim, tem coisas que o cara ganha mais ou menos que não tem a ver com faculdade. Ele é mais trabalhador, é mais inteligente, etc. Entenderam o ponto? Se eles forem idênticos, esse termo vai ser zero. Não? Mas eles podem ser diferentes. Isso aí está olhando para todas as outras características que não o que você está avaliando no controle. Qualquer coisa não observada. Sim. Tudo aqui é não observado, porque aqui a gente só tem uma variável, que é a D. O resto a gente só tem um Y e um X, né? Só. Isso você pode sofisticar quando você quiser, mas sempre tem uma parte que você não observa. Né? Tá claro? Beleza, gente? Então vamos seguir, senão a gente não termina. Vamos lá. Mais o terceiro termo, que eu vou perder menos tempo, porque a gente vai chegar nele matematicamente, mas basicamente é 1 menos π, onde π aqui é o share de pessoas que foram tratadas. Então, se metade foi tratado ou metade não foi tratado, π é meio, por exemplo. Tá? E a diferença de ATT e ATU. O que era ATT e ATU? É o efeito de tratamento observado sobre os tratados, e ATU é o efeito de tratamento sobre os não tratados. Tá? Que pode ou não ser diferente. Tá? Se for igual, acabou. Aí isso aqui também é zero. Né? Mas ele pode não ser igual. Tá certo? Tá claro? Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai ter 2 slides para explicar de onde saiu essa formulinha aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Força, tá quase terminando. Bom, o ATE, que é o que eu quero saber, né? Eu vou reescrever ele dessa maneira aqui, ó. ATE, a definição dele é o quê? Tratamento médio. É a esperança do Y1 menos a esperança do zero. Então, a saúde média entre todo mundo, caso eles tivessem tomado vacina, caso eles tivessem feito faculdade, menos o salário médio, caso ninguém tivesse feito faculdade. Tá? Eu posso reescrever da seguinte maneira, né? Esperança de Y1, toda essa linha aqui é a esperança de Y1. Tá? Que é o quê? É o share de pessoas que fazem faculdade, vezes a média salarial deles, né, do grupo que fez faculdade, menos a fração de pessoas que não fez faculdade e a média de salário que eles teriam tido caso eles tivessem feito faculdade do grupo que não fez faculdade. Tá certo isso aqui? Tá claro isso aqui? Eu só estou separando em dois pedaços, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa para o grupo que não fez, para o Y0. Né? Tá certo? Mesma coisa aqui. Então, é π vezes esperança de Y0 d igual a 1, mais 1 menos π, esperança de Y0, condicional d igual a 0. Tá? Aqui eu não fiz nada, eu só abri essas coisas aqui de cima. E aí eu vou dar agora nome aos bois, para facilitar a nossa vida. Eu vou chamar de esperança de Y1, condicional D1, A, B, C e D e assim por diante. Tá? Porque senão fica muito grande as equações. Então, notem o que eu posso fazer, né? Eu vou reescrever esse começo do slide lá embaixo, usando essa nova anotação. Então, ficou E, né? E, que é o ATE aqui, tá? É igual a πA mais 1 menos πB, menos πC, menos 1π, 1 menos πD. Tá claro o que aconteceu aqui? Por enquanto, só matemática. Ok? Alguma dúvida aqui? Então, olha o truque, tá, gente? Olha o truque agora. Vou voltar um slide aqui, ó. Notem que eu quero decompor essa diferença em 3 partes, né? Então, eu tenho que isolar para o lado esquerdo esses 2 bichos aqui, que eu chamei o quê? De A e D, tá? Então, ó, A, Y1, D1,
e y0 d igual a 0. Então, é A menos D. O que eu vou fazer aqui? Eu vou rearranjar esses termos de forma a isolar A menos D. Tá claro o que eu vou fazer? Alguém não entendeu? Ok. Então, eu não vou fazer linha por linha aqui, porque eu vou deixar para vocês fazerem em casa se tiverem alguma dúvida. Mas está toda a conta aqui, tá? Ao isolar A e D, eu chego nesse bicho aqui. E vocês já estão vendo que eu já cheguei na forma que eu queria. Eu já isolei A menos D, que é a diferença simples de médio, igual a E, que eu chamei de o ATE, né? E mais duas coisas aqui. Né? E vamos voltar agora com a minha nomenclatura, onde A menos D, a gente volta com ela, então A menos D é o dado observado, né? Então é a média de salário de quem fez faculdade menos a média de salário de quem não fez faculdade, pode ser escrito como essa combinação de três coisas, onde a primeira é o ATE, a segunda é aquela diferença de salário, né, no mundo paralelo onde ninguém fez faculdade, mas comparando os grupos que fizeram e não fizeram faculdade. E esse terceiro bicho grande aqui, que nada mais é do que o ATT e o ATU. Né? É o efeito de tratamento sobre os tratados, ó, Y1 menos Y0 do grupo D igual a 1, e o Y1 menos Y0 do grupo não tratado. Tá claro? Então, eu mostrei para vocês que é simples chegar nessa decomposição aqui. Alguma dúvida? Estou muito calado, de repente. Tá acho que a parte mais Acho que a parte mais difícil foi o raciocínio do que a conta. Com certeza. A parte conceitual aqui que é a complexa. A conta é simples, né? Professor, estou com um pouco de dúvida ainda nesse ATT e ATU. Eu não entendi muito bem o que eles significam. Me define o que é efeito tratamento, em termos de resultado potencial. A diferença da sua versão tratada menos a gente chama de quê? De Y. Isso. Menos Y0. Isso é efeito tratamento de uma pessoa, né? Exato. Então, Y0i, vamos dizer assim, Y1i menos Y0i. É aquela primeira definição. O que é o efeito tratamento médio? A média de Y1i, então, tipo, a média de para todos os i's, se eles tivessem sido tratados a média, menos para todos os i's se eles não tivessem sido tratados a média. Não sei se ficou claro. Como é que é média em... Esperança. Agora, esperança. Né? Então, esperança, fala matematicamente, então a esperança... A esperança de Y1i menos a esperança de Y0i. Você não precisa colocar o i nesse caso, que você está tirando esperança, né? Então, o efeito tratamento é exatamente isso aqui que você falou, né? É que a gente começa a dropar o i depois de um tempo. Mas é exatamente o que você falou, né? Efeito tratamento médio. Aí você perguntou para mim, eu não entendi o que é efeito tratamento médio sobre os tratados e não tratados, é isso? Ou seja, essas duas definições aqui. É isso que você não entendeu? É isso. Eu só estou condicionando no tratado e não no tratado. Ou seja, o efeito tratamento médio sobre os tratados é a definição que você me deu agora, ou seja, esperança de Y1 menos Y0. Então, eu estou falando de efeito tratamento, mas para o grupo tratado. O que quer dizer isso? No mundo paralelo, onde eu consigo calcular o efeito tratamento correto, que eu não observo, qual seria esse número para os caras que tomaram vacina, para os caras que foram para a faculdade? Tá? Qual seria o efeito
de ir para a faculdade para a galera que foi para a faculdade? E qual seria o efeito, em termos salariais, de ir para a faculdade para a galera que não foi para a faculdade? Entendeu a diferença? Entendi. Pode ou Mas não esse- ser igual, tá certo? Tá certo. Tipo, você tá implicitamente falando que o efeito do tratamento pode ser diferente para o grupo que foi de fato tratado do que para o grupo que não foi. Exatamente. Eles não tem nenhuma razão para eles serem iguais, né? Não tem Mas nenhuma razão para eles serem iguais. isso já não é a mesma coisa que quando você falou a diferença no estado potencial deles, caso eles não tivessem sido tratados? Você já não chegava na mesma conclusão de que eles tinham que ser iguais? Aquele. Não. Não? Não. Por quê? Porque para Não, esse segundo termo. matematicamente eles são diferentes, tá? Concorda ou não? A Concordo. fórmula é diferente, certo? Aqui Sim. é condicional em D igual a 1, aqui é condicional em D igual a 0. Por enquanto, não teve nada que me levou a acreditar que eles são iguais, correto ou não? Inclusive, é fácil pensar em situações que não é verdade. Essa do salário é um bom ponto. Né? O grupo que fez faculdade, ter feito faculdade, aumenta o salário deles em um tanto. O grupo que não fez faculdade, fazer faculdade, pode aumentar o salário deles mais ou menos ou igual do que o primeiro grupo, certo ou não? Certo. É isso. A princípio, não tem por que essas duas coisas podem ser iguais. Até agora, não tem por que a gente achar que elas são iguais, tá certo? Conceitualmente, são conceitos distintos. Né? Tá claro? Tá claro. Então é isso, gente. Ó, resumindo, eu peguei a média salarial de quem fez faculdade e a média salarial de quem não fez faculdade, dividi ela em 3 coisas. Que é o efeito verdadeiro, que eu quero estimar, mais um efeito que a gente já vai dar um nome para ele, que é o salário no mundo zero, entre a diferença do salário no mundo zero, né, entre os dois grupos, mais 1 menos π vezes a diferença entre ATT e ATU. São 3 coisas distintas. Tá claro Esse que aqui? você pintou de vermelho, você está cortando um com o outro? Não. Aqui eu só Os termos são adicionados 2 vezes, né? Que eles não são. Sim. É só para eu gerar esse ATT e ATU. Peraí. Agora eu esqueci o porquê que está em vermelho aqui. Mas aqui está claro que isso aqui é o ATT e isso aqui é o ATU. Sim. Né? Tá? O que tá em vermelho não é aquilo que a gente não consegue ver? Acho que é isso. É verdade. Porque é Y0 e D1, Y1 e D0, exatamente. Ou seja, isso aqui a gente não descobre com dado. Isso aqui a gente... Desculpa. Isso aqui a gente observa. Né? Esse aqui a gente não observa. Esse é o ponto. Tá certo. Desculpa. Beleza? Então, gente, vamos lá. Agora, reescrevendo a fórmula, mas dando nome aos bichos. Então, vamos lá. A diferença entre a média simples de médias, né? Salário de quem foi para a faculdade, salário de quem não foi para a faculdade é igual ao tratamento médio observado, né? O efeito de tratamento médio, mais o que a gente chama de viés de seleção. Tá? Esse é o famoso viés de seleção, ou seja, a diferença do Y0 entre os dois grupos. Né? Ou seja, qual seria a média salarial no mundo onde ninguém fez faculdade entre o grupo que de fato fez e o grupo que não fez. Isso é viés de seleção. É a definição de viés de seleção. E o terceiro a gente chama de viés de efeito de tratamento heterogêneo. O que quer dizer isso? Caso o tratamento tenha um efeito diferente sobre o tratado e o não tratado, que foi a pergunta que alguém fez agora há pouco, caso isso seja diferente, também vai gerar um viés, tá certo? Então tem 2 fontes de viés aqui. Ou seja,
Ao tirar essa média simples, eu estou misturando o efeito que eu quero calcular, mais duas coisas que não me interessam. Tá claro? Qual o problema? Então tá sujo o meu efeito. Essa que é a ideia. O meu cálculo tá sujo, eu preciso limpar ele de uma maneira ou de outra. Tá certo, gente? Posso seguir? Beleza. Aí você fala, nossa, para que tudo isso? Dado que todo esse esforço é para chegar nessa fórmula. Que aqui fica muito claro que a gente tem uma coisa importante, que é o que a gente está interessado, misturada com duas coisas que a gente não está interessado. E agora sim, dado que a gente escreveu tudo isso, a gente consegue entender o porquê que o experimento aleatório resolve esses dois problemas. Limpa esse efeito para a gente. O experimento aleatório limpa por quê? Porque vale a famosa hipótese da independência. A hipótese da independência é o seguinte, é dizer que o tratamento ele é independente dos potential outcomes, dos resultados potenciais. Ou seja, o Y0 e o Y1, ou seja, o meu salário no mundo onde eu faço faculdade, no meu salário no mundo onde eu não faço faculdade, os dois são independentes completamente se eu faço ou não faço faculdade. Ou seja, em outras palavras, o quanto eu ganho, o meu potencial, tá? O meu W0, quanto que eu ganharia se eu não tivesse feito faculdade, e o tanto monetário que eu ganharia, no caso, se eu fizer a faculdade, é independente da minha escolha, fazer ou não fazer faculdade, tá claro? Fazer faculdade não me aumenta o meu salário potencial. Ele me dá o quê? A mudança de salário 0 para salário 1, tá certo? Eu mudo de uma realidade para outra. Entenderam a diferença? Eu mudo de uma realidade para outra. Mas eu não mudo meus resultados potenciais. Tá claro o que quer dizer essa hipótese? Ok. Em outras palavras, tratamento aleatório, random assignment, né, ou alocação aleatória, quer dizer que o tratamento foi alocado, né, foi apontado, foi indicado para unidades independentemente desses resultados potenciais. Então, não é que eu falo, você tem um salário potencial maior, 1, né? Y1 seu é grande, então eu vou te dar a faculdade. Né? Não é verdade isso, entenderam? Ou seja, o resultado potencial do grupo de tratado e grupo de controle é o mesmo para um dado estado da natureza. Então, por que é bom isso? Porque vale essas duas igualdades aqui de baixo. Notem. A esperança de Y0 do grupo D igual a 1 é igual à esperança de Y0 do D igual a 0. Do grupo D igual a 0. É isso que quer dizer a hipótese da independência. Em outras palavras, caso eu tenha alocação aleatória de tratamento, né? Se isso for verdade, a esperança do meu Y0 é igual no grupo tratado e no grupo de controle. E a mesma coisa para o Y1. Ficou claro o que eu estou falando aqui? Sim ou não, gente? Acho que com o exemplo da faculdade ficou mais claro do que com o da vacina. Tá bom, então vou usar ele de agora em diante. É que para aleatorização eu acho o da vacina mais fácil, é por isso que eu uso ele. Porque é esquisito você falar que você pega 1000 pessoas e aleatoriamente sorteia quem vai para a faculdade e quem não vai, né? A gente tem um vestibular para isso. É que eu acho que no exemplo da faculdade eu consegui entender melhor que talvez tenha outros fatores, né? Tipo, se a pessoa, sei lá, fala inglês, tem intercâmbio, outros fatores que influenciam no salário e não estão representados pela variável faculdade. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Então, aí você fala, e daí? Para que eu preciso dessa hipótese? Note que ela resolve sua vida.
Voltando para a fórmula nossa antiga. Opa. Olha o que aconteceu, gente. Fixem aqui, ó. Esperança de y0, condicional d igual a 1, é a mesma que esperança de y0, condicional d igual a 0. Ou seja, d igual a 0, d igual a 1, mesma coisa. É irrelevante para mim. É isso que quer dizer independência, né? E a mesma coisa para o y1. Então, vamos focar aqui em primeiro no viés de seleção, tá? Eu falei para vocês que esperança de y0 barra d igual a 1 é a mesma coisa que esperança de y0 barra d igual a 0, certo ou não? Foi isso que eu falei no slide anterior. Então, o que acontece com o viés de seleção? Acabou. Tá claro? É o que está escrito aqui embaixo, né? Se o tratamento for independente do potential outcomes, ou seja, se a hipótese de independência valer, o viés de seleção já vai para 0 na hora. Tá claro ou não? Alguém fica com dúvida aqui? Por quê? Qual que é a ideia, né, em português? É isso que eu quero dizer quando eu digo que o grupo de tratamento e controle são comparáveis. É isso que quer dizer. Quer dizer que eles têm o mesmo y0. Tá certo? Matematicamente. Na média, né, usando as palavras da Thaís, tudo que afeta salário, na média, é o mesmo para o grupo que fez e não fez faculdade. Tá claro? Eles são, na média, esforçados igual, na média, fizeram ou não fizeram intercâmbio, na média, falam inglês, na média, são mais ou menos inteligentes, tá certo? Esse que é o ponto. Os dois grupos da média são iguais. Esse é o ponto. Então, o primeiro dos dois viés já zerou imediato. Ok? A mesma coisa para o ATT e ATU, né? Qual a definição de ATT e da ATU? ATT, lembrando, era esperança de y1 d igual a 1, menos esperança de y0 d igual a 1, né? Então, esperança de y1 d igual a 0, menos esperança de y0 d igual a 0 é o AT1. Se a gente rearranjar aqui os termos, um menos o outro, né? A linha de cima menos a linha de baixo, a gente sabe que é irrelevante chamar de d igual a 1, d igual a 0. Então, o primeiro componente menos o primeiro componente de baixo, esse menos esse, dá 0. E esse menos esse também dá 0, tá certo? Então, a diferença, ATT menos ATU, vai também para 0. Né? Vai para 0. Logo, o que eu mostrei para vocês? Que, resumo da obra, ao comparar simplesmente dado, né, salário médio de quem foi para faculdade, salário médio de quem não foi para faculdade, não me dá o efeito tratamento, que é o que eu quero saber. O que é o efeito tratamento? Qual é o acréscimo salarial de ir para a faculdade? É isso que eu quero descobrir. Não basta comparar médias, porque a média é suja. Eu tenho o efeito verdadeiro, mais viés de seleção, mais o viés de efeito heterogêneo. Né? Se o meu tratamento for independente do potential outcomes, ou seja, se a hipótese de independência valer, nesse caso, aí eu posso comparar médias. Mas, professor, só precisa ser independência de médias ou precisa ser independência da distribuição toda? Independência total. Certo? Uma outra pergunta aqui, professor. Eu entendi como a gente elimina o viés de efeito de tratamento heterogêneo, mas eu não entendi ele em si, a conceituação dele. O que ele quer dizer? Isso. Vamos voltar aqui para o salário. Né? Então, tem lá um grupo que faz faculdade e um grupo que não faz faculdade, verdade? Esses caras podem ser diferentes em outras dimensões, como a Thaís vinha falando. Né? Vamos usar o exemplo dela. Vamos supor que no colegial, muita gente que fez faculdade fez intercâmbio.
enquanto que muita gente que não fez faculdade não fez intercâmbio, certo? Por exemplo, ou não aprendeu inglês, melhor. Então, quem fez faculdade já falava inglês, ok? E quem não fez faculdade, a maioria não fala inglês, tá certo? Aí você pergunta para mim, fazer faculdade aumenta o salário de maneira igual para esses dois grupos? Eu não sei se é verdade ou mentira. É isso que essa diferença está dizendo, tá? Vou te dar um mundo onde isso não é verdade, né? E não são iguais. Vamos supor que você ir para o mercado de trabalho, você tem, no teu setor, você tem que ter faculdade e tem que falar inglês. Se você não fala inglês ou não tem faculdade, você vai ganhar pouco, tá? Então, para o grupo que não fala inglês, fazer faculdade tem pouco retorno para esses caras. Porque não adianta chegar com faculdade no mercado, você não fala inglês, ninguém vai te contratar. Estou fazendo um exemplo aqui, né, hipotético, ok? Então, nesse caso, para quem falava inglês, fazer faculdade dobrou o salário. Para quem não falava inglês, aumentou 10%. Entendeu a diferença? Entendi. Tá super claro. É isso. Obrigado. Tá certo, gente? Então, esse seria o caso de onde o efeito tratamento é diferente nos dois grupos. Entenderam? Isso. Onde é que eu estava? Professor. Oi. Só uma dúvida, por que precisa ser completamente independente o tratamento dos resultados potenciais e não só independente na média? Na verdade, não é que precisa, ele é suficiente, tá? Aqui... Preciso pensar agora se ele é sempre necessário. Vou pensar, eu vou pensar nisso. Porque simplesmente pense que ele é suficiente aqui nesse caso, tá? Mais fácil. Talvez tenha situações que ele não seja necessário. Beleza. Tá bom? Vou pensar um pouco aqui. Mas com certeza ele é suficiente. Ok? Tá certo, gente? Bom, como a gente já deu já deu 9 horas, eu não vou começar uma subseção nova, porque já estamos cansados de falar de mundos paralelos, né? Já está todo mundo indo ver filme aí. Então, vou parar por aqui e a gente retoma na quinta-feira esse tópico. Tá joia? Ficou mais alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Só mais uma coisa, professor. Eu queria, na prática, então, para a gente resolver esse problema, a gente teria que pegar grupos em que tivessem todas essas outras variáveis que não afetam o salário, por exemplo, iguais, né? Diferenciando só o fato de ter ido ou não para a faculdade, seria assim? Mas veja bem, né? Não existe isso, né? Potencialmente as variáveis que afetam o salário são infinitas, né? Então, todo ponto aqui vai ser, nesse curso, a gente ver o que a gente tem que fazer para conseguir comparar quem fez e não fez faculdade, né? Eu acabei de mostrar para vocês que uma simples comparação de média está errada, né? Ou potencialmente está errada, quase sempre está errada, né? Porque ir para a faculdade é uma escolha, esse é o ponto, né? Então, aí eu dei uma primeira solução. A primeira solução que a gente viu hoje que funciona é, se eu aleatorizar quem vai para a faculdade e quem não vai, aí eu posso comparar a média. Então, essa é uma primeira solução. Ou seja, se for possível fazer um experimento aleatório, igual da vacina, resolvido o problema. Então, essa é a primeira solução que a gente está vendo no curso, entendeu? E agora, sucessivamente, a gente vai começar a ver outras, mais complicadas do que um experimento, porém, a gente não consegue fazer experimento em faculdade, tá certo? Então, a gente precisa de outras técnicas para responder essa pergunta. Qual que é o efeito de fazer faculdade sobre o salário? Entendi, obrigada. Tá joia?
Então é isso, gente. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Valeu. Boa noite, Só pessoal. obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.